dia, sejam muito bem-vindos a mais uma live. O meu nome é Filomena Paes, sou médica, estomatologista, com especialidade em ortodontia e resolvo casos de ortodontia há mais de 25 anos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Como sabem, estamos a fazer lives de preparação para a semana da ortodontia de A a Z. Vamos ter lives à segunda, à quarta e à sexta, à tarde, às 16h30, à hora do lanche, para vos permitir fazer um intervalinho. E ao fim de semana, ao sábado e ao domingo, a esta hora, às 11h30, para permitir um descansozinho durante a manhã. E ao longo desta série de lives, vou dizer-te como te ajudo a ficares apto a diagnosticar casos de ortodontia e a iniciares 80% deles em 3 meses. Acredito que quanto mais atalhos e obstáculos souberes, mais preparado estarás para diagnosticares todos os casos de ortodontia que te surjam e a iniciares 80% deles em 3 meses. E para que possas saber mais, estão abertas as inscrições para a semana da ortodontia de A a Z. A semana da ortodontia de A a Z consiste numa semana onde vão ficar disponíveis várias aulas gratuitas sobre ortodontia. Será, portanto, um evento gratuito e será online. Queres saber mais? Inscreve-te. Só podes assistir se te inscreveres. Consulta a nossa bio do Instagram ou inscreve-te através de Filomena Paes ortodontia.com/inscrical, que é inscrição sem tilde e sem cedilha, _FB, F de Filomena e B de book. Repito, Filomena Paes ortodontia.com/inscrical _FB. E se por acaso tiveres dificuldade no processo de inscrição, temos também um tutorial para te facilitar o processo de inscrição. Apesar do processo de inscrição ser simples, só tens que seguir os passos e ler com atenção o que está escrito nas páginas. Mas, para te facilitar os passos, criámos então o tal tutorial, que também é muito simples. Portanto, sozinho ou seguindo o tutorial, vais conseguir inscrever-te e garantir o teu lugar na semana da ortodontia de A a Z. Ao longo dessa semana, vou-te ensinar um passo a passo para que consigas diagnosticar todos os casos de ortodontia e iniciares 80% deles em 3 meses. Quer sejas tu dentista generalista ou odontopediatra e, independentemente da tua idade, independentemente da idade dos teus pacientes, independentemente do número de anos de formado que tenhas, independentemente de seres o dono do teu próprio consultório ou não. Agora, vamos ao tema que nos traz até aqui. Hoje vamos falar sobre fazer tratamento de ortodontia em pacientes periodontais. É uma oportunidade que nos surge quando, além dos pacientes que chegam aos nossos consultórios
pedindo a colocação de aparelhos. Há pacientes que nos surgem a pedir a resolução dos seus problemas dentários sem perceberem que isso passa pela ortodontia ou que pode passar pela ortodontia. E qual é o impacto que a doença periodontal tem no dia-a-dia do teu paciente? Temos que fazer, primeiro que tudo, um diagnóstico diferencial entre gengivite e periodontite e valorizar a diferença. Gengivites são frequentes em crianças e em adolescentes e as mais importantes são por má técnica de escovagem ou por má utilização dos escovilhões ou pela não utilização nos locais corretos ou pela má utilização, pode ser referente ao tamanho dos escovilhões. Isto praticamente nos casos em que já há aparelhos de ortodontia colocados, mas também os escovilhões estão indicados em zonas em que há diastemas ou em que não há pontos de contacto. Outra causa importante de gengivite é porque as crianças ou os adolescentes podem achar que a partir do momento em que começa a haver hemorragia, vão parar de escovar. Isto é muito frequente nessas idades, portanto, temos que insistir e explicar-lhes que se a gengiva está inflamada, tem que desinflamar e isso tem que ser com o massajar da escova. Pode também existir uma gengivite com um componente mais fibroso, que seja por algum componente alérgico, por exemplo, reativo a algum componente das braquetes metálicas, principalmente, da mesma maneira que há alergias a brincos, aos fios, aos colares, aos anéis, portanto, as peças de bijuteria habitualmente. Ou pode haver também gengivites provocadas por alguns medicamentos, antihipertensores, antiepiléticos, por exemplo. É claro que aí não vamos interferir na dose da medicação e temos que atuar de uma outra maneira. Na ortopantomografia inicial que pedimos, temos que fazer o diagnóstico, ver se há perda óssea, ver se há gengivites ou periodontites. Porque as radiografias, a ortopantomografia e a teleradiografia do crânio e da face de perfil que nós pedimos para estudo cefalométrico, que são pedidas antes de qualquer tratamento ortodôntico, servem para olharmos não só para a ortodontia, para o diagnóstico ortodôntico, mas servem também para avaliarmos de onde partimos, se há condições para avançarmos ou não, e que condições há para avançarmos. Se há dentes, por exemplo, para extrair, se há dentes para tratar, informar o paciente, explicar-lhe que a continuação do tratamento depende dele, da sua colaboração connosco. Porque sozinho, o médico dentista não vai conseguir se o paciente não fizer o seu trabalho de casa. Portanto, na consulta inicial, devemos ter sempre uma sonda periodontal. Ou devemos fazer um mapeamento de bolsas periodontais se percebermos que há bolsas periodontais. Existem? Em muitos dentes? Que profundidades têm? Porque isto vai determinar o tipo de tratamento e o tempo, a duração. E atendendo à idade do paciente, ao número de bolsas, à profundidade delas, à colaboração do paciente, devemos propor um plano de tratamento. Na ortopantomografia inicial, vamos confirmar os dados do exame objetivo. Podemos pedir radiografias apicais, se tivermos algumas dúvidas,
temos que verificar se há mobilidade dentária e em quantos dentes, antes da ortodontia, e se há traumatismos oclusais, ou com a ortodontia, e se estamos a falar de um movimento ortodôntico fisiológico. Portanto, quando o paciente está há vários meses ou anos sem voltar à consulta, deve-se fazer uma reavaliação da anamnese e do exame objetivo, porque aquilo que registámos anteriormente pode já estar desatualizado. Pode haver medicamentos diferentes, por exemplo, que vão interferir na evolução. Pode haver doenças diagnosticadas, entretanto, desde a consulta anterior, por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade. E este inquérito e exame objetivo com sonda periodontal deve ser efetuado numa consulta que pode ser só de dentisteria, o motivo da consulta pode ser um pedido de um tratamento, ou pode ser uma consulta de higiene oral para uma destartarização. E é importante então vermos os hábitos de higiene oral, porque não devemos começar um tratamento e então se percebemos que há algumas bolsas, é mandatório não começarmos um tratamento sem termos hábitos de higiene oral mantidos e eficazes, com a utilização correta da escova, o uso de escovilhões se houver diastemas, ou para usar, por exemplo, na fase distal de dentes, em que depois há diastemas ou não há um outro dente consecutivo, ou o uso correto de fio onde houver pontos de contacto. Perguntam, por exemplo, posso escovar 2 vezes por dia, de manhã e à noite? E o que é que devemos dizer? Que o ideal é higienizar a seguir a cada refeição. O almoço, se é, por exemplo, a altura do dia em que se come mais, é indispensável higienizar a seguir ao almoço. Portanto, o nosso paciente terá que se organizar em relação a se almoça no trabalho ou se almoça na escola. Esta questão tem que ser avaliada. Depois, em relação aos doentes periodontais, a ortodontia é possível desde que não se ultrapasse uma fase em que já haja bolsas profundas e generalizadamente. Aí, a resposta do médico dentista já terá que ser outra e sem passar pela ortodontia. A oportunidade de fazer ortodontia foi ultrapassada. E porquê é que fazer tratamentos de ortodontia em doentes periodontais pode constituir uma oportunidade? Porque os pacientes, ao conseguirem manter os seus próprios dentes naturais, sem ficarem com triângulos negros, que já é numa fase avançada, sem ficarem com os dentes em leque, os dentes anteriores, vão sentir uma transformação nas suas vidas. Porque primeiro eram percebidas como pessoas com faltas de cuidados e pessoas com a sua autoestima em baixo. Para os clínicos, tratar doentes periodontais é ter o agradecimento dos pacientes, ter a noção do dever cumprido, do trabalho feito corretamente, eticamente e com uma compensação financeira do esforço efetuado. Sentir uma felicidade por ter ajudado outros, os pacientes e suas famílias, e sobretudo as nossas famílias. É difícil fazer ortodontia com doentes periodontais? Sim, e não é para começar, porque são casos complexos, não são casos simples.
mas podemos começar só havendo alguma experiência é que se devem avançar com tratamentos com doenças periodontais. E, para começar, deve ser só em casos em que há poucas bolsas, portanto, não em casos de bolsas generalizadas. E que tipos de aparelhos podemos usar? Os que estão indicados são aparelhos que usem forças leves e tratamentos lentos. É, por exemplo, o caso de aparelhos autoligáveis. E qual é o maior benefício para conseguir manter os dentes? Para os pacientes, é ter a sua ansiedade mais controlada ou a sua depressão mais controlada e ter a sua autoestima de volta. Mastigar melhor, não ferir o lábio pela má posição dentária que tinha. Para os médicos dentistas, é ter o agradecimento dos nossos pacientes. E qual é o perigo de os pacientes não levarem a sério uma indicação para a ortodontia? O grande perigo é chegar a um ponto de não retorno, de já não ser possível manter os dentes naturais e de terem que ser extraídos. Habitualmente, os pacientes preocupam-se mais se isto acontece com os dentes anteriores, portanto, com os incisivos inferiores e com os superiores. Mas, em alguns casos, estes pacientes já não têm dentes posteriores, então a pressão é muito maior, a oclusão é efetuada nos poucos dentes que existem, que são os anteriores. Como resolver este problema esteticamente e em termos de espaço, de resolução destes diastemas? Perguntam-nos muitas vezes: posso ficar com os dentes iguais àquilo que estavam? Esteticamente, se formos fechando os diastemas anteriores, há logo uma recuperação da autoestima. Os dentes que começaram com que a sair da boca para fora, com aquela tal incompetência labial, passam a ficar mais um pouco na posição em que estavam, mas isso pode dar-lhes uma falsa segurança, porque isso também pode ser à custa de uma menor inserção radicular. E tem sempre que se fazer movimentos com forças muito leves e lentas. Portanto, não se pode fechar estes diastemas rapidamente. E pode-se conseguir pôr os dentes numa posição aproximada do que estava anteriormente, mas podemos ter que, eventualmente, para fechar os triângulos negros, termos a ajuda da dentisteria, por exemplo, e depois é mandatório fazer contenções. Podes começar já a fazer a diferença do que é para cada paciente adulto que aparece na tua consulta por qualquer motivo, para uma restauração, para uma destartarização ou por um outro motivo diferente. Deves sempre fazer perguntas acerca de migração dentária, do aumento dos espaços entre os dentes, portanto, de diastemas que surjam, e vais sempre pegar numa sonda periodontal, fazer medições de bolsas, se elas existirem, portanto, verificar se existem ou não e aquelas que existirem, tomar nota, pedir a orto, portanto, a tomografia, e precisas de saber sobre outras doenças sistémicas, endócrinas, indicações efetuadas e depois um outro aspecto também muito importante que é o tabaco e qual é a dose, a quantidade de cigarros fumados. Se percebes que há alguma alteração, convém rever na consulta seguinte para ver a orto, ver se é necessário fazer raios-x apicais e tens que melhorar as bolsas se elas existirem,
como é que vamos continuar este tratamento, este seguimento. Vamos começar por fazer um mapeamento de tudo quanto é a bolsa periodontal, fazer um status, informar que a situação exige uma grande colaboração para prevenir mobilidades dentárias ou para melhorar as que já existem. E temos que avaliar as alterações da oclusão, porque a doença periodontal em fases iniciais é facilmente controlável, mas dá trabalho. E dá trabalho ao paciente e ele tem que estar ciente disso e tem que perceber que tem que colaborar. Portanto, começar uma formação em ortodontia é importante para conseguir perceber que há casos que parecem inocentes, mas que existem na nossa consulta de generalista, que vamos conseguir controlá-los se os diagnosticarmos precocemente. Portanto, temos que ir procurá-los, senão eles passam-nos à frente e não os vemos. E que tipos de abordagens existem? Enviar para a pério? Sim, mas simultaneamente para ortodontia. Grande trabalho a efetuar com estes pacientes tem que ser o trabalho de casa. E outra grande parte terá que ser ou as cortagens subgengivais feitas pelos higienistas, com curetas mesmo, portanto manualmente, ou com instrumento ultrassónico, e pode ter que ser complementada com anestesia, portanto por isso o dentista deve fazer a consulta simultaneamente e para avaliar também estas situações, nestas bolsas mais profundas. É claro que depois disto tudo ainda pode ser necessário fazer alguma cirurgia periodontal, mas isto também em poucos casos e muitas vezes já depois do tratamento ortodôntico. Portanto, relembrando, pacientes que não tenham uma higiene oral impecável, não é para começarmos com tratamentos ortodônticos com estas bocas assim. Portanto, eles têm que ter a noção de que escova, fio, escovilhões porque vão ter diastemas, isto sem aparelhos, não é? Outro tipo de utensílios às vezes podem ser mais indicados, eles podem aderir melhor, como por exemplo uma escova elétrica, mas tem que ter sempre um corante para irem aplicando com alguma frequência, principalmente se ainda não tiverem conseguido controlar aquele índice de placa bacteriana, porque senão o tratamento não vai surtir efeito. As outras doenças que temos que pesquisar, porque podem condicionar a evolução, é, por exemplo, a diabetes, que se estiver controlada, conseguimos ter uma evolução semelhante à de uma pessoa sem doença praticamente. Com manutenção em ortodontia e a manutenção periodontal, sempre. Havendo sempre um controle da placa bacteriana, do cálculo, supra e infragengival. A hemoglobina glicada, normalmente, deve ser 6,5. Mas em diabéticos, não costuma estar nestes valores, costuma estar sempre mais alto. E se este valor estiver muito alto, tipo 8 ou 9, vai haver mais infecções bacterianas, com supuração, com abscessos periodontais ou outro tipo de abscessos, e são estas fases em que qualquer ferida é de difícil cicatrização, não estamos só a falar da cavidade oral, porque as glicémias não estão controladas. Pode haver, então, como estávamos a falar, na cavidade oral, infecções bacterianas, pode haver infecções fúngicas, candidíases, por exemplo, e haver dificuldades de cicatrização e levar à perda de dentes por aumento da mobilidade dentária.
o que é que devemos também aconselhar? Além das nossas consultas, as destartarizações, as cortagens, verificar dos abscessos. Às vezes pode estar indicado haver aqui para lesões endopério, fazer endos, mas tem que se ver caso a caso e dente a dente. Se a diabetes estiver mais descontrolada também, ou qualquer caso em que haja diabetes, devemos também indicar, aconselhar que vá a um nutricionista sempre, porque há pessoas que acabam por ir alterando as doses das medicações e não vão sistematicamente a nutricionistas, têm uma tabela de alimentos que podem ou que devem comer e acabam por ter ali numa lista alguns alimentos de que não gostam e, como não gostam, substituem por outros que, em vez de serem melhores para controlar a diabetes, às vezes até são piores. Lembro, por exemplo, de uma pessoa que me dizia que pastel de nata não podia comer porque era muito doce e então que comia antes um queque. E o queque tem muito mais gordura e tem muita farinha e tem muito açúcar e acaba por subir as glicémias mais do que o pastel de nata, valia mais comer o pastel de nata. Portanto, isto tem tudo que ser muito pensado em termos dos gostos de cada um e daquilo que as pessoas vão comendo e para conseguirem ir melhorando as suas glicémias. O outro pormenor que não é pormenor, é a questão da atividade física, porque estando cada vez mais dentro de casa e as pessoas não se mexem, vão aumentando o peso e as glicémias vão ficando cada vez mais descontroladas. Portanto, nem que seja dar a volta ao quarteirão, ou subir e descer escadas, ou fazer alguns exercícios em frente à televisão, qualquer coisa. Tem que ser umas aulas online, devíamos indicar isto. E agora vamos falar do tabaco, que é muito importante no controle da doença periodontal, porque altera a cicatrização, altera o epitélio de junção e provoca vasoconstrição, tabaco, e vai haver destruição por diminuição das defesas. A mucosa fica com um aspecto muito esbranquiçado, pálido, porque há uma hiperqueratinização. Depois, há retração gengival. Não há hemorragia porque não há aporte sanguíneo, aqueles vasos estão destruídos, portanto, há pouca oxigenação dos tecidos. Há muitas bactérias anaeróbias e, como há pouca oxigenação dos tecidos, não há quase aporte de sangue, portanto não há hemorragia e as pessoas têm uma falsa sensação de segurança porque dizem, eu escovo os dentes e nem sangra, portanto é porque isto está bem, é porque está bem escovado e a questão muitas vezes não é essa. E as alterações periodontais são dose dependentes do tabaco, portanto é melhor fumar 10 cigarros do que 20, mas é claro que o ideal é não fumar. E que impacto tem então no dia-a-dia do adulto o facto de ter dentes feios, amarelos, entortar, afastar? Acaba por ser visto como uma pessoa que não é cuidadosa com a sua saúde, com a sua estética. Não é visto como uma pessoa que tome bem conta dos seus aspectos pessoais e profissionais. Não é visto como uma pessoa competente em aspectos de trabalho. E psicologicamente, a pessoa vai se sentindo cada vez mais incomodada com aquela estética, começa a sentir-se deprimida e a nossa função, como dentistas, é evitar depressões ou ajudar a resolver as depressões, melhorando a autoestima, a estética, a beleza. E mesmo os antidepressivos também diminuem a salivação e vão aqui complicar a questão da saúde oral. Portanto, se nós conseguirmos melhorar isto tudo, qualquer dia não é preciso antidepressivos. Resumindo, na tua consulta de medicina dentária como generalista, deves indicar para ortodontia adultos com periodontites em fase inicial. Em periodontites mais avançadas, é mandatório enviar para a ortodontia, mas o resultado já pode não ser o mesmo.
Doença periodontal em fase inicial tem um bom prognóstico, mas tem mau prognóstico se, quando se começa o tratamento, já houver grandes perdas ósseas. E a nossa função como dentistas e ortodontistas é melhorar a autoestima através da saúde oral. Uma forma errada de quereres fazer tratamentos ortodônticos em pacientes periodontais é pensar na estética e esquecer as forças muito leves que se tem que aplicar. É esquecer que a oclusão tem que estar equilibrada. Portanto, não podemos permitir que não haja dentes posteriores. É tentar fazer tratamentos ortodônticos em pacientes que não têm uma higiene oral ótima. E é tentar fazer tratamentos ortodônticos em pacientes que não têm indicação para tal. Então, para executarmos bem o tratamento em doentes periodontais, primeiro, tem que haver uma motivação para a higiene oral, temos que fazer essa motivação para a higiene oral. Em pacientes jovens, habitualmente vamos conseguindo a alteração de hábitos que precisamos. Habitualmente aqui estamos a falar de gengivites, não estamos a falar de periodontites. Não esqueçamos que o tratamento em doentes periodontais não tem o mesmo resultado se houver outras doenças e patologias associadas, como diabetes, por exemplo, e se houver hábitos tabágicos. Portanto, deve-se ter estas patologias controladas o mais possível. Tentar consultas de desabituação tabágica, de hipnose, de acupuntura. Tentar uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, algum exercício físico, eventualmente de alívio de ansiedade e do stress, por exemplo, com aulas de yoga, porque a nossa área tem que ser vista no conjunto da pessoa e do seu ambiente familiar e profissional. Se as nossas orientações não forem valorizadas pelo paciente, não vamos ter um bom resultado. E qual a indicação que te dou em relação a este tipo de pacientes? É impossível andar depressa. Portanto, nestes casos de doença periodontal, ter calma na duração dos tratamentos. Fazer mensalmente consultas de pério ou de higiene oral e controles apertados de placa bacteriana. E, desta forma, estamos a chegar ao fim desta live. Mas lembra-te, segue as nossas dicas e começa a pôr em prática os teus conhecimentos de ortodontia. Estamos a terminar a nossa live de hoje, mas, entretanto, segue-nos, comenta, faz perguntas, comenta nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e marca um amigo que consideres que deve ver as nossas lives e que possa estar interessado em ortodontia. Comenta, partilha as nossas lives com outros dentistas que consideres que devam vê-las. Até porque quando as redes sociais percebem que está muita gente a comentar, a colocar likes, vão partilhar este conteúdo com mais pessoas. E desta forma estás a ajudar-me a transmitir a minha mensagem a mais pessoas. Quanto ao link para te inscreveres na Semana da Ortodontia de A a Z, já sabes que está na bio do Instagram, no Facebook e na legenda deste vídeo no YouTube. Filomena Pais, ortodontia.com/inscricau_FB. A Semana da Ortodontia de A a Z consiste numa semana onde vão ficar disponíveis várias aulas gratuitas sobre ortodontia. Será um evento online e gratuito. Se queres saber mais, inscreve-te. Acede ao link filomenapaisortodontia.com/inscricau, que é inscrição sem fio e sem cedilha, _FB, F de Filomena, book, e faz já a tua inscrição. Se por acaso tiveres alguma dificuldade no processo de inscrição, temos também um tutorial para te facilitar esse processo. Apesar do processo de inscrição ser simples, só tens que seguir os passos e leres com atenção o que está escrito nas páginas.
Mas para te facilitar os passos, criamos o tutorial, também é muito simples. Portanto, sozinho ou seguindo o tutorial, vais conseguir inscrever-te e garantir o teu lugar na semana da ortodontia de A a Z. Só tens acesso se te inscreveres. Ao longo desta semana, vou-te ensinar um passo a passo para que consigas diagnosticar todos os teus casos de ortodontia e iniciar 80% deles em 3 meses. Quer sejas tu dentista generalista ou odontopediatra, independentemente da tua idade, independentemente da idade dos teus pacientes, independentemente do número de anos de formato que tenhas, independentemente de seres o dono do teu próprio consultório ou não. Espero que tenhas gostado. Obrigada por teres assistido. Até à próxima live.